E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que é fisioterapeuta, fundadora e coordenadora geral da Ecoterapia Coração Valente, a doutora Ana Luísa Uzum. Doutora Ana Luísa, uma boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, Felipe, prazer é todo meu estar aqui falando sobre a ecoterapia nesse espaço tão importante a todos. A Ecoterapia Coração Valente, que há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ser paciente, inclusive. Doutora Ana Luísa, primeiramente, o que levou a senhora a ir para esse caminho, né, ser fisioterapeuta? Bem, quando eu era jovem, eu fazia balé clássico e tive uma lesão no meu joelho direito, e o que me levou a sessões de fisioterapia para me reabilitar. E quando eu fui para a reabilitação, eu me apaixonei pela fisioterapia, esqueci a ideia de ser bailarina e comecei a sonhar com esse caminho aí da reabilitação. Mais ou menos 4 anos depois de formada, eu entrei em contato por curiosidade com a ecoterapia, fui convidada a fazer parte de uma equipe e foi paixão à primeira vista. Porque como eu já fazia reabilitação em solo de pacientes com sequelas neurológicas, quando eu vi a primeira vez um atendimento em ecoterapia, eu fiquei muito encantada por perceber que era muito mais prazeroso para o paciente estar sobre o cavalo do que numa terapia em solo. Além do que os movimentos que o cavalo oferece são muito mais ricos, muitas vezes, do que qualquer estímulo em solo, e possibilita uma alavancagem de respostas muito maior. Por isso eu acabei enveredando por este caminho e fui conduzindo toda a minha vida para um dia ficar apenas com a ecoterapia, que é uma terapia que eu acredito muito, que traz resultados fantásticos de uma forma bem, bem prazerosa. A pessoa que é terapeuta de ecoterapia tem um preparo diferente de uma fisioterapia convencional ou não? Com certeza. E isso é fundamental. Eu sempre falo, não adianta querer fazer fisioterapia sobre o cavalo. Você precisa realmente mergulhar no universo equestre, fazer cursos. Hoje em dia a gente tem cursos de pós-graduação em ecoterapia, tem diversos cursos para formar um profissional, e é essencial que o profissional tenha vivência de equitação, monte o cavalo para saber exatamente quais são os caminhos possíveis e as respostas que o cavalo pode trazer. Então, o profissional que trabalha com ecoterapia tem que estar disposto a mergulhar neste universo, sentindo primeiramente no seu próprio corpo como funciona a questão do movimento, o que estimula, e mergulhar nos cursos, porque o cavalo já traz muito, né? Ele não é um instrumento, um ser onde a gente estimule para ele trazer algo, ele já traz o movimento. E a partir desse movimento que o cavalo traz e dessa porta lúdica que ele abre, a gente sincroniza com muitas coisas e técnicas que a gente tem enquanto profissional. Então, são coisas que tem que vir de encontro. E aí a gente aproveitar os recursos que ele traz e assim montar a nossa terapia. Mas aí, por exemplo, a pessoa que trabalha com a ecoterapia, no caso a fisioterapia com o cavalo, o terapeuta, ele tem que conhecer de adestramento ou vai um outro profissional para lidar com o cavalo em si? Olha, nós temos os profissionais que são da equitação, do hipismo, que preparam os cavalos para o atendimento. Além disso, semanalmente os cavalos são trabalhados para eles manterem não só a questão física, mas de comportamento, né? Então, período da semana, que é a terça-feira de manhã, é dedicada só a eles para a gente fazer um trabalho de flexionamento, de trote, galope, porque na ecoterapia eles andam muito ao passo, né? Então, para que eles realmente se sintam cavalos. Então, tem um trabalho em liberdade e várias outras coisas que, assim, para manter o cavalo bem fisicamente, emocionalmente, né? Então, ele é trabalhado semanalmente. Toda a equipe, quando se prepara para isso, para a ecoterapia, passa, né, por toda a forma de como treinar
treinar o cavalo, como fazer o manejo, como encilhar o cavalo, que seria colocar o material, né, para estar montando, como desencilhar. Então, quem trabalha com cavalo precisa saber de tudo. Não que necessariamente o profissional vá fazer tudo, né, porque daí tem as especialidades onde a gente se divide para cada um fazer a sua parte muito bem feita. Mas o ideal é que o profissional saiba todo o trabalho dos bastidores, né, que a gente fala, não é só colocar o cavalo na pista e colocar o praticante em cima para estar caminhando. O trabalho de bastidores é fundamental para o sucesso da terapia, para a gente ter bons resultados, né? O cavalo de ecoterapia, necessariamente, ele tem que ser um cavalo de raça ou não? Não necessariamente. O que a gente leva em conta sempre é a morfologia do cavalo, né, a estrutura dele, se ele está bem fisicamente, se ele atende em termos de aprumos, a necessidade que a gente almeja para a ecoterapia, e principalmente tem que ser um cavalo dócil, manso e de boa índole. Não tem como você pegar um cavalo já com temperamento forte e transformar ele num cavalo manso. Isso é do cavalo, ele nasce dessa forma, né? Então a escolha do cavalo é fundamental para a ecoterapia, porque a gente tem que escolher um cavalo dócil, manso, de boa índole, que tem uma estrutura que atenda às necessidades, né? Para a gente conseguir trabalhar tranquilamente. Sempre que a gente vai escolher um cavalo, a gente pede mais ou menos um mês de teste, porque são cavalos que às vezes saem do pasto, vêm para a cocheira, né? A gente tem a nossa ecoterapia no meio da cidade de Santo André, e aí a gente testa para ver como ele responde, né? Não que a gente não solte, a gente tem espaço para estar soltando eles, mas como muda muito o manejo deles, né? A realidade, a gente tem que ver se confinado ele responde bem também, se ele mantém esse temperamento dele mais calmo, se ele responde bem a uma sessão de ecoterapia. Então, após o teste, aí sim a gente finaliza a compra do cavalo para ele ser ali um profissional que é de importância fundamental para a ecoterapia, né? Eu confesso que no período que eu fiz a ecoterapia, como uma pessoa cega, assim, não que eu não gostasse de fazer, mas naquela parte de você alimentar o cavalo, eu ficava assim, até comentava com o terapeuta na época, né, dava uma impressão que o cavalo ia avançar na minha mão, assim, não sei porquê, era uma sensação diferente, assim. Sim, o cavalo, por ser grande, né, a cara grande, a boca grande, ele coloca medo, sim, por conta do tamanho, né, e assim, óbvio que é uma mastigação forte, né, mas a importância da gente conhecer sobre o universo equestre, a gente chama de etologia, é o conhecimento sobre o cavalo, né, e aí é importante que você saiba, o profissional saiba, né, profundamente sobre como o cavalo responde, porque numa alimentação simples, você realmente tem que ter alguns cuidados, você tem que saber como o cavalo vai responder, para você conseguir fazer as coisas de uma forma segura, e até durante o atendimento, você tem que saber o que o cavalo pode trazer para você manter o ambiente seguro, né? Então é fundamental o profissional se aprofundar e tem o jeito certo de alimentar, né? Porque o cavalo, ele não enxerga imediatamente à frente, ele começa a enxergar à frente a partir de mais ou menos 1 metro de distância, pela localização dos olhos dele, que são nas laterais. Então o cavalo enxerga quase 360 graus, só que na frente ele tem um ponto cego por conta dessa localização lateral dos olhos. Ele começa a enxergar a partir de 1 metro. Então se você chega de repente pela frente do cavalo, ele pode assustar porque ele não sabe que está chegando. Então, se a gente sinaliza, tá chegando perto, tem os bigodinhos, que são os sensores dele, né, percebendo que algo tá chegando perto, ele sente o cheiro, então ele não se assusta. E aí, ele detectando pelo olfato, que é extremamente bom, né, que é um alimento, ele vai lá com o bico dele, a boca que ele mexe bastante para estar pegando o alimento, e aí a gente oferecendo da forma adequada, não tem erro nenhum. É bem tranquilo fazer essa parte de alimentação, é bem interessante. É o feno desidratado, né, que o pessoal dá antes da A terapia. gente dá bastante o feno, porque
Alguns praticantes às vezes levam cenoura, mas isso é de vez em quando, porque senão eles acabam pedindo demais e não é interessante, né? A gente tá conduzindo a terapia dessa forma. A ecoterapia, ela é indicada para todas as deficiências ou tem umas que ela responde mais que as outras? Olha, teoricamente é indicada para todas. Lógico que o que contraindica uma sessão de ecoterapia não é o diagnóstico, mas às vezes o quadro clínico apresentado. Então, é sempre necessária uma avaliação prévia para que a gente possa ver se existe alguma restrição ou não, mas isso não depende do diagnóstico, depende do quadro do paciente. Então, por exemplo, crianças com síndrome de Down só podem iniciar aos 3 anos de idade porque elas podem ter uma subluxação entre primeira e segunda vértebra cervical e se tiver essa subluxação está contraindicado a ecoterapia, porque pode de repente haver alguma lesão e o quadro piora bastante. Aí, catéter uretral alojado não pode, escaras, né, que são as úlceras de decúbito, em locais onde haja atrito com cela, também não pode. Então, casos onde o praticante coloca em risco a própria vida e aí prejudica toda a questão própria e do ambiente, né? Se torna um risco a terapia. Então, a gente nunca pode atender pacientes que não estejam num controle aí comportamental por conta do risco, né? Porque a gente está lidando com seres vivos grandes, né? Que são, na ecoterapia, muito dóceis, muito bem selecionados, mas que têm seus instintos. Então, a gente sempre tem que pesar o risco versus o benefício para indicar ou não a ecoterapia e verificar se existe algo que contraindique a prática. Então, a avaliação é sempre essencial para dar início, mas quanto a diagnósticos, teoricamente, a maioria estaria sim indicada. Doutora, uma questão que o pessoal sempre fala, né, que a questão, por exemplo, do preço da ecoterapia. Por que a ecoterapia é uma terapia considerada tão cara? Olha, se você for destrinchar, ela não é cara, porque o que a gente sempre precisa para trabalhar é um espaço muito grande, né? Porque a gente necessita de retas para trabalhar, para a gente conseguir fazer estímulos simétricos no paciente de ecoterapia. A gente chama de praticante. Então, a gente precisa do estímulo simétrico para o praticante e a gente precisa de retas. Então, a gente não pode trabalhar num local pequeno, onde eu não tenha retas, onde de repente o cavalo só ande em círculo. Isso, além de prejudicar o praticante, prejudica também o cavalo. Então, nós precisamos de espaços grandes para estar trabalhando. Isso já tem um custo alto. A manutenção de um cavalo é bastante alta também, né? Em questão alimentar, veterinário, ferragiamento. Então, envolve todo um serviço externo para a gente estar mantendo o animal. E outra questão um cavalo de ecoterapia tem com ele, no mínimo, 2 profissionais, que é um condutor e um lateral, um terapeuta lateral, que vai ser um fisioterapeuta ou um psicólogo, ou nós temos até 3 profissionais por conta da necessidade, às vezes, de segurança do praticante. Então, se a gente for colocar tudo isso na balança, é uma terapia que acaba saindo mais ou menos o custo de uma terapia de consultório mesmo, né? Só que o custo é bastante alto por conta desses fatores. Bastante não, né? A gente tenta deixar acessível e não é uma terapia lucrativa. Quem trabalha com ecoterapia é realmente porque é apaixonado e acredita muito no método, porque não é uma terapia lucrativa para gerar um entusiasmo aí comercial, né? É mais trabalhosa do que propriamente, né? Pensando em mais trabalhos. Então, muitas pessoas trabalhando por um praticante, né? Então, não só os que atendem diretamente, mas como toda uma coordenação de serviço, como todos os profissionais externos que mantêm esse serviço. A Coração Valente, além daqui de Santo André, tem alguma outra clínica também, se é que a gente pode dizer assim, a senhora detém também em alguma outra cidade ou somente aqui? Olha, somente em Santo André. Nós damos consultorias para montar a ecoterapia em outras cidades, mas a Coração Valente está só em Santo André já
há 21 anos. A Coração Valente tem a parte empresa, que atende as pessoas que têm condições de estar custeando o atendimento. Nós temos também a OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, para pessoas que não conseguem custear o atendimento. Nós atendemos esse público, temos aí uma fila de espera, sim, né? Mas nós fazemos o trabalho pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, onde nós atendemos anualmente uma demanda de praticantes que não podem pagar a terapia, e nós também fazemos vários eventos beneficentes para conseguir arrecadar fundos para fazer a nossa fila de espera de gratuito andar. Então, atendemos essas duas frentes, além da ecoterapia. Nós temos o programa de equitação lúdica, que é para crianças de 2 a 10 anos, e basicamente isso. Basicamente isso. Doutor, existe alguma federação, uma confederação que regulamente essa questão da ecoterapia? Olha, existe a ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, está localizada em Brasília. Ela foi fundada em 1989 e ela regulamenta a prática da ecoterapia no Brasil. Nós somos um centro filiados à ANDE Brasil. Nós sabemos que tem vários fisioterapeutas com deficiência hoje em dia. Um fisioterapeuta com deficiência, claro que depende da deficiência, ele pode trabalhar ou ser um auxiliar de ecoterapia? Olha, a gente fala ecoterapia hoje não é só a parte de montaria, né? Existe a parte também de trabalho em solo, porque tudo que você trabalha dentro do universo equestre é ecoterapia. Então, por exemplo, no solo, eu posso trabalhar com o cavalo, a coordenação motora, fazer treino de marcha, fazer transferências de equilíbrio, propondo atividades de solo com o cavalo. Então, escovação, banho no cavalo, colocar o material, limpar a pata, tudo isso depende do meu objetivo com o praticante. Então, sim, o fisioterapeuta conseguiria trabalhar essa parte de solo, dependendo da mobilidade, talvez não em pista, né? Porque a gente não costuma montar junto com o praticante numa sessão de ecoterapia por algumas questões, né? Uma principal delas é a questão da segurança, porque o cavalo é muito bem treinado, mas numa situação de, por exemplo, um barulho extremo que acontece repentinamente e ele assusta, é muito mais difícil você tirar 2 de cima do cavalo do que 1. E não só pela questão da segurança, mas assim, o praticante tem que estar montado no centro de gravidade do cavalo, que é aquela parte mais funda do dorso do cavalo. Se montar 2, alguém vai sair perdendo. Ou o praticante vai ter que ser colocado mais para frente, e aí ele não vai estar no centro de gravidade, ou o terapeuta vai ter que sentar lá para trás para o praticante ocupar esse posicionamento no centro de gravidade. E o terapeuta estando mais para trás, ele pode a longo prazo gerar uma dor nas costas do cavalo, que é sentando no vazio, que a gente chama, e isso vai fazer com que o cavalo também tenha uma vida curta aí de trabalho, né? E outra questão também muito importante, quando o terapeuta monta junto com o praticante acaba se encostando no terapeuta muitas vezes e acaba não fazendo força, que é o objetivo principal, né? Quando o praticante está montado, ele tem que receber esse estímulo tridimensional que o cavalo traz, para ele fazer força e conseguir se manter. Isso promove o fortalecimento muscular. Esse movimento recebido faz com que ele desperte, né, o praticante desperte nele as reações de endireitamento do corpo, as reações de equilíbrio. Se ele estiver encostado no terapeuta, nada disso acontece. Então, a gente, voltando à sua pergunta, um fisioterapeuta talvez montado conseguisse atender, né? Mas a gente não realiza no nosso centro por essas questões, por realmente não acreditar que esse seria a melhor maneira do praticante conseguir os seus resultados. Um cavalo de ecoterapia, ele consegue trabalhar até quanto tempo? Olha, a vida de um cavalo, mais ou menos, vai de 25 a 30 anos, às vezes passa um pouquinho, né? Nós temos todo um cuidado, isso depende muito do histórico de cada cavalo, de quanto tempo ele vai conseguir estar na ecoterapia, né? Nossos cavalos, quando vão envelhecendo, uma que a gente já nem coloca praticantes muito pesados sobre eles, então eles já começam a atender praticantes menores, porque também é
interessante que eles se mantenham ativos, né, não parem completamente de fazer atividade, mas chega num ponto que a gente, de repente, acaba aposentando eles para que eles possam também descansar e curtir aí um finalzinho, né, num ambiente, tipo num aras, numa fazenda, ao ar livre. Normalmente, lá por volta dos 28, no máximo os 28 anos, a gente acaba afastando, ou se houver alguma necessidade, afastando até antes dessa idade. O cavalo de ecoterapia, um cavalo filhote, por exemplo, ele tem condições ou somente depois de formado? Não, a gente começa a trabalhar um cavalo na ecoterapia a partir dos 5 anos. Ele precisa ser adulto, não pode ser criança, porque o cavalo, quando não está maduro, ele pode querer brincar, né, durante as sessões, e o brincar do cavalo muitas vezes pode derrubar alguém, né? Então ele necessita ser um cavalo adulto, então a gente só pega a partir dos 5 anos de idade. Isso que eu ia perguntar, na questão do brincar do cavalo, ele pode machucar alguém. Já ocorreu alguma vez alguma coisa assim do cavalo, por algum motivo, desconcentrar e querer brincar com o paciente? Não, nunca aconteceu. Eles são assim, bem selecionados, né, na Coração Valente, muito bem treinados, eles nunca confundiram esse momento de brincadeira durante um atendimento. Os cavalos, eles têm bastante curiosidade no ser humano, assim como nós temos por eles, né? Então, é normal que eles queiram se aproximar da gente, ficar por perto, sentir o nosso cheiro, mas partir para uma brincadeira, não, isso não acontece. Entre eles, cavalos, sim, eles brincam muito de um mordiscar o outro, que é o que acaba acontecendo na manada, né? Um fica mordiscando o outro, corre atrás do outro, tem a questão da liderança, né? Mas com os praticantes nunca ocorreu nenhum problema, né, nessa questão aí. Em média, demora quanto tempo um treinamento para o cavalo trabalhar com a ecoterapia? Olha, depende bastante, né, do cavalo, da onde ele vem, né, se ele já foi treinado, se não foi, mas em média, para a gente ver se ele está ok para o atendimento, demora mais ou menos 1 ou 2 meses. Uns aprendem mais rápido, outros demoram um pouquinho, mas a média é mais ou menos essa. Além da AND Brasil, aqui na América do Sul, tem alguma associação sul-americana, alguma confederação sul-americana que também seja necessário seguir? Não, aqui não. Realmente a AND Brasil é a referência. Referência. Isso. A senhora, como terapeuta e fundadora da Coração Valente, qual é a maior dificuldade para se trabalhar com a ecoterapia no Brasil hoje? Qual o paradigma que ainda precisa ser quebrado? Olha, é a questão do conhecimento ainda, né? Eu trabalho com ecoterapia há 25 anos. Tem muita gente ainda que desconhece o método e por desconhecer muitas vezes julga de uma forma errada, né, de como o tratamento acontece. Então, a falta de conhecimento ainda é complicada e por profissionais muitas vezes, né, formados. Então, e assim, esse conhecimento é de extrema importância, porque não é para quem olha de fora, né? Talvez fale, só vai andar a cavalo, mas esse só vai andar a cavalo está despertando não sei quantos grupos musculares, está promovendo endireitamento do corpo, está trabalhando a questão sensorial, está trabalhando a questão de equilíbrio, a independência, as atividades dentro do desenvolvimento neuromotor. Então, assim, é um conjunto muito rico de coisas, né? Num simples andar a cavalo. Então, o conhecimento ainda é uma questão. O incentivo, né? A parte financeira ainda é uma questão, porque ela tem um custo alto e ela ainda não é acessível a todos. Nós atendemos nossos centros, os casos particulares e os casos sociais, né? Mas nós temos ainda uma fila de espera de 700 pessoas para o social. Então, se tivessem meios maiores para custear, seria com certeza fundamental. Ainda precisaria dessa questão aí, financeira. Em média, o ideal, né? Claro que nem todo mundo consegue, mas seria o ideal
quantas sessões de ecoterapia por semana para cada paciente, ou isso varia? Varia bastante, porque a gente tem praticante que só faz ecoterapia. E tem aquele que faz ecoterapia, fisioterapia, hidroterapia, musicoterapia, TO, né? Mas, então, assim, varia muito. Para esses que têm agenda cheia de coisas, né, na parte de reabilitação, uma vez por semana ajuda e bastante, né? Poderia fazer todo dia ecoterapia? Sim, poderia. Mas eu sempre falo, né, a gente sempre tem que levar em conta todo o contexto. Então, até para não sobrecarregar o praticante. E a gente tem um público muito grande que é criança, né? Então, eu sempre falo, a gente nunca pode esquecer que uma criança é uma criança acima de tudo. Ela precisa se reabilitar, sim, mas não pode esquecer que ela tem que ter o momento dela para brincar, para estar curtindo em casa com os pais, com o cachorro. Enfim, a gente tem que sempre levar em consideração todo o contexto para estar indicando a quantidade de vezes da terapia por semana, né? Eu me lembro que na minha época, eu tinha depois de mim, vinha uma pessoa, um senhor, que ele estava começando a questão do Alzheimer. E quais são os benefícios da ecoterapia para esse tipo de atendimento? Bem, a questão social já é bastante importante, né? É uma terapia onde não é feita entre quatro paredes, então você sempre vai estar em contato com várias outras pessoas. O ambiente acaba sendo bastante rico em termos de estímulo, né? Porque você vai estar convivendo com outros praticantes, com outras situações, você vai estar ao ar livre, e aí tem toda essa questão também da sequência, né? A organização das atividades, como elaborar tudo isso, quais as respostas que a gente pode conseguir por meio de um circuito simples na pista. Então você vai estar estimulando o seu sistema nervoso o tempo inteiro a dar respostas, né, de acordo com a necessidade individual. É sempre feita a avaliação inicial, né, para ver em que ponto está ali o diagnóstico, o que a gente pode promover, e aí essa terapia é montada de forma bem individual, com um olhar para aquele praticante. Então, se é a questão social, se é a questão física, se é a questão comportamental, emocional, né, psicológica, a gente vai estar montando terapia para que a gente consiga desenvolver o máximo as potencialidades de cada um. Nessa questão social, doutora, por exemplo, na questão do autismo, de que maneira fazer a pessoa com autismo interagir com o terapeuta e com o cavalo? Bom, a gente trabalha com espectro, né, que é bastante ampla aí essa rede, mas falando de modo geral, para os casos de TEA, né, o transtorno do espectro autista, inicialmente é feita uma criação de vínculo mesmo com o terapeuta e com o cavalo. A princípio o ambiente é livre, né, aberto, então a gente costuma deixar o praticante muito à vontade para estar percebendo o ambiente, e aí conforme ele vai trazendo algumas brechas, a gente vai entrando com a parte terapêutica para aumentar esse contato, aumentar esse vínculo, e de forma que ele consiga perceber, se perceber no ambiente e perceber os demais dentro desse ambiente. Isso é feito de uma forma muito natural e as respostas vão vindo, vão acontecendo naturalmente também, sem forçar nada. Então o terapeuta vai catando essas brechas que vão sendo apresentadas pelo praticante com autismo, e ele vai trabalhando de uma forma bem natural e gradativa tudo que precisa ser trabalhado para cada quadro. Doutora, a ecoterapia, como que ela está sendo desenvolvida no mundo? Em que parte o Brasil está hoje? Assim, se for levar em consideração todo o desenvolvimento da ecoterapia. Olha, a ecoterapia não era com esse nome. Quem patenteou esse nome, ecoterapia, aliás, foi a Ande Brasil, né? Mas a terapia com cavalos já era indicada antes de Cristo por Hipócrates, né, o pai da medicina, isso em 300 e pouco antes de Cristo, onde ele indicava andar a cavalo para estar regenerando a saúde, né? Então, assim, ela começou fortemente na Europa,
Europa. No Brasil, ela chegou em 72 e a Andi Brasil foi fundada em 89 com essa proposta de regulamentar o método no Brasil, né? Ela vem crescendo bastante ainda no Brasil, cada vez mais. Hoje em dia, assim, existem os congressos, muita publicação científica, cada vez mais séria, muitos estudos. Ela vem crescendo bastante no Brasil e tem sido hoje um método bem reconhecido e validado. Hoje a gente consegue quantificar resultados, não só qualificar. Então, ela vem crescendo bastante. A dificuldade que se tem de expansão da ecoterapia no Brasil é justamente a questão de exige que seja um espaço grande, cavalo exige conhecimento, não é qualquer pessoa que consegue trabalhar com cavalo, senão a terapia se torna de risco mesmo, né? Então é um nicho bastante que deve ser olhado de uma forma muito séria, para a gente não banalizar algo que é tão importante e que, se não souber fazer, realmente se transforma num risco para o praticante, né? Então, tem que ter pessoas muito apaixonadas para trabalhar com ecoterapia e dispostas a isso, né? A dar o seu melhor, não só na parte de doação para o praticante, mas de conhecimento em ecoterapia, que é fundamental, né? Para a senhora, hoje em dia, com todo o seu tempo de trabalho de ecoterapia, quem seria o seu espelho hoje da ecoterapia no Brasil? Olha, eu não teria assim um espelho, né? Eu posso dizer que, enquanto instituição, a gente está constantemente se aprimorando para oferecer o melhor para os praticantes, né? Então, não só em termos de conhecimento técnico, mas de oportunidades também, para que todos tenham acesso, independente da sua condição socioeconômica. Para isso a gente vai tentando gerar muitos recursos para que todos consigam fazer. E, além de tudo, seja uma terapia onde a gente possa ver muitos sorrisos. Isso, para a gente, não tem preço. Então, a gente sempre busca a perfeição em tudo que a gente pode oferecer, né? Não que sejamos perfeitos, mas a gente busca constantemente que seja um lugar de muito desenvolvimento, de muita alegria, de muito amor e de acolhimento, onde as pessoas possam se sentir acolhidas e participantes desse seu processo de reabilitação, né? Doutor, e como é que estão hoje em dia os interesses das universidades referente à ecoterapia? Olha, nós anualmente somos chamados para palestras em universidades, para congressos, simpósios. Existe sim um interesse para várias turmas de fisioterapia, psicologia e medicina, terapia ocupacional também, basicamente esses cursos. A gente nota aí um movimento de abertura, né, muito maior do que antigamente, mas é uma terapia que eu acho que poderia sim entrar mais aí, né, para o conhecimento de todas as universidades, de todas as turmas, né, na área da saúde, porque seria bem importante a questão aí que a gente conversou, né, sobre o conhecimento do trabalho. Não necessariamente o profissional vá trabalhar com isso, mas conhecendo, e muitas vezes nós temos praticando pacientes em comum, né? É interessante saber, sim, como a metodologia funciona. Doutora, teve um tempo que algumas associações desses locais protetores dos animais até chegaram a fazer alguns movimentos, por exemplo, para proibir o cão-guia, que falava o cachorro fica escravo do deficiente, esse tipo de coisa. Em algum momento, vocês, por trabalharem com cavalos, chegaram a ter algum tipo de problema desses grupos, com esses grupos? Não, nós nunca tivemos, e mesmo que houvesse algum apontamento, a gente teria como argumentar, porque os cavalos, eles são muito bem preparados, eles são saudáveis, eles mostram sinais de saúde, né, a todo momento, os cavalos que a gente tem. Então, teria como argumentar tranquilamente se houvesse alguém aí querendo trazer algum tipo de oposição à realização do trabalho. Doutora, uma curiosidade, uma pessoa, por exemplo, com obesidade, devido a essa questão do peso e toda a questão, né, que tem o cavalo, ele poderia fazer uma ecoterapia, ou aí já teria essa questão também da segurança e todas essas
questões que envolvem o cavalo? Então, normalmente, a gente só pode montar no cavalo até 20% do peso dele, né? Que ele é. Então, assim, a gente não pode também montar um praticante onde o terapeuta não tenha condições de estar retirando esse praticante de cima numa situação de risco. Então, a gente sempre vai ter que colocar na balança o risco versus o benefício. E se o terapeuta, numa situação, de repente, sei lá, o cavalo assusta com alguma coisa, se a gente julga que o terapeuta não vai conseguir tirar o praticante de cima, a gente contraindica a ecoterapia por questões de segurança mesmo. Então, normalmente, para montar o cavalo, seria mais ou menos até uns 60 quilos, 70, quando a pessoa é muito equilibrada no sentido de conseguir se manter, né? Porque senão pode se tornar uma terapia de risco e aí não é interessante a realização da ecoterapia. A gente acaba indicando para outros métodos, né, onde o paciente seja trabalhado, né, dentro da sua necessidade, mas sem correr o risco de uma ecoterapia. Nessa questão de risco, por exemplo, o terapeuta, ele daria um comando para tirar a pessoa de cima? Como que ele teria que fazer para tirar a pessoa de cima do cavalo ali sem dar algum problema com o paciente, com o cavalo? Num susto do cavalo, por exemplo. É muito raro acontecer, viu, Felipe? Mas, assim, é uma terapia onde a gente tem que estar preparado para tudo, porque é um ser vivo, né? Que age por instinto, e o instinto do cavalo é de fuga, não é de ataque, porque ele é uma presa na natureza. Então, ele sempre tende a fugir. Só que nessas de fugir, sim, ele pode pular, ele pode correr, né? Existe um treinamento da equipe de ecoterapia que é chamado de saída de emergência, que numa situação de estresse, ela pode ocorrer. Ou a gente vai tentar manter o praticante ali sobre o cavalo, se for uma coisa rápida, ou a gente vai tirar. E tem o jeito certo de estar tirando o praticante de cima do cavalo, né? Tem uma técnica para isso que toda equipe é treinada para estar fazendo. Então, é uma prática segura, né? Porque tem que ter todo esse preparo de equipe. Por isso eu digo, não adianta, né, como foi a pergunta do começo, não adianta só ser fisioterapeuta. Você tem que se aprofundar realmente, saber como funciona, fazer todo o treinamento, e os anos de experiência vão contar e muito, né, nesse convívio com o cavalo, onde cada vez mais a gente vai aprendendo, né? Mas no caso da retirada, existe o treinamento de saída de emergência, que é a forma correta de tirar o praticante, né? Nesses mais de 20 anos aí, a gente nunca teve, graças a Deus, nenhum acidente, né, que comprometa aí o nosso paciente. E como que surgiu esse nome, doutora? Coração Valente. Coração Valente foi quando eu comecei a pensar em que nome dá para ecoterapia, veio esse nome na cabeça, e eu falei, nossa, legal, Coração Valente, porque o cavalo, né, tem um coração valente, as pessoas que buscam essa terapia têm um coração valente, os pacientes têm um coração muito valente. Aí eu falei, nossa, mas é nome de filme. E aí eu falei, bom, vou tentar achar outro, e não achava outro nome. Eu falei, vai ser Coração Valente mesmo. E eu acho que tem tudo a ver, né, com essa busca constante, sempre pelo melhor, né, o praticante, os pais, né, sempre buscando o melhor para os filhos, e o coração do cavalo também, que é muito valente. Então, não teve como ser outro nome a não ser esse. De quando a senhora começou até os dias atuais, qual foi a maior evolução que a senhora notou na ecoterapia? Olha, existem evoluções muito importantes e individuais, né? Muitos casos de autismo, onde os praticantes começam a desenvolver a fala, e chegam num nível, muitas vezes, de independência bem grande, onde, além de conduzir o cavalo sozinhos, né, num programa mais avançado, que é o de equitação mesmo, eles passam também, muitos, a conduzir a vida sozinhos, no sentido de dirigir, de pegar Uber, de fazer faculdade. Então, a gente vê casos assim que são bastante gratificantes. Os quadros motores, né, a gente vê, às vezes, o que para a gente é muito simples, né, como se alimentar sozinho, às vezes a gente nem para pensar, mas a partir do momento que o praticante começa a ter um controle de cabeça, controle de tronco, maior autonomia para comer, isso já é um ganho bastante grande, né, sem contar os que começam a desenvolver realmente a marcha, começam a andar, ou com auxílio, né, de andador, ou com independência mesmo. Então, a gente tem o privilégio de assistir todos
esses resultados com a ecoterapia. Pela senhora lidar muito tempo com cavalos, já aconteceu de, por exemplo, na rua, algum cavalo sentir o cheiro, alguma coisa e se aproximar? Não. Por essa questão, eu acredito que não, né? E normalmente quando eu vejo um cavalo, eu mesma me aproximo, nem espero eles se aproximarem. Mas eu acho que é esse interesse genuíno que o ser humano tem com o cavalo e o cavalo com o ser humano, né? Mas obviamente o olfato deles é bastante desenvolvido, pode até acontecer. Doutora Ana Luísa Uzum, em nome da Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão, também em parceria conosco, canal do YouTube da Rádio Teletema. Gostaria de agradecer a sua atenção, a sua gentileza aqui com o nosso programa. Gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais. Se quiser passar seus contatos, fique à vontade. Tá ótimo, Felipe. Eu agradeço também essa oportunidade de estar falando sobre a ecoterapia para trazer mais conhecimento realmente às pessoas, né? Que é uma terapia que com certeza pode ajudar e muito em todos os sentidos, né? Convido as pessoas que quiserem conhecer o nosso espaço. Nós estamos em Santo André, no bairro Campestre. É só colocar ali no Google Ecoterapia Coração Valente. Temos o nosso Instagram, EcoARCV, que é a Associação de Reabilitação Coração Valente, e convidamos vocês para estarem ali presentes, todos os ouvintes aí, para estar conhecendo de perto. Agradeço essa oportunidade de estar falando sobre isso com você essa tarde. Ok, conversamos com a fisioterapeuta e fundadora da Ecoterapia Coração Valente aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.